Glória a Deus. É um pouco do que temos vivido até aqui, mas tem muito mais do que a gente pode viver ainda, amém? Eu creio que estamos num tempo profético que o Senhor tem liberado. E eu falo esse tempo profético sobre todos aqueles que são os filhos e filhas de Deus, que vão viver o sobrenatural do que Ele tem para acontecer nessa terra. Então, eu quero te desafiar nesse momento a orar com a sua família, a juntar com a sua família, onde você estiver, e orar com ela. E falar, Senhor, eu quero receber o tempo profético que o Senhor tem para nós. Esse tempo profético vai se cumprir sobre a minha casa. Se reúna com a família, que eu creio que é algo que o Senhor quer liberar de uma forma específica. E há um direcionamento da parte de Deus, quando 2 ou mais estão reunidos, aquilo que nós ligarmos vai ser ligado, e que nós desligarmos vai ser desligado no reino dos céus. Nós temos essa autoridade. Então, conecte que sobre todas as palavras liberadas sobre a tua família, sobre a tua descendência, sobre a tua casa, sobre o seu lar, sobre o seu casamento, vai se cumprir em nome de Jesus. Pai, nós queremos apresentar a Ti os nossos lares, as nossas famílias, querendo declarar que toda palavra que o Senhor liberou, Pai, para cada um de nós, nós queremos declarar que vai se cumprir. Vai se cumprir, Senhor. Trabalha a nossa alma. Trabalha, Senhor, em nós o que é inacabado ainda, para que possa superabundar a Tua graça e para Teu testemunho, Tua honra e Tua glória, Senhor, nós possamos honrar o Teu nome, honrar o Teu reino, Senhor, honrar a Tua vida, honrar, Senhor, a Ti. Senhor, representamos um reino que vai além de nós, um reino que vai além das nossas circunstâncias pessoais, Pai, um reino que é maior do que todos que estão aqui. Um reino que tem um nome sobre todo nome, Pai. E nós queremos declarar, nós estamos aqui para que as Tuas palavras se cumpram em nós. As Tuas palavras se cumprirão em nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós nos desvencilhamos, Senhor, nos desembaraçamos de tudo que amarra, Senhor, a nossa caminhada e a nossa jornada. E queremos ter o Teu Espírito Santo sempre conosco, nos ajudando nessa jornada, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, amém. Amém. A tua família é do Senhor Jesus. A tua família representa um reino. E ainda que os teus olhos estejam vendo coisas que estão para serem completadas, creia, tão somente creia o que Deus vai fazer. Em nome de Jesus. Vou pedir para acender as luzes um pouco aqui no meio. Eu quero compartilhar com vocês nessa noite algo que eu creio que o Senhor trouxe como um momento profético sobre nós. Mas nós sabemos que Deus ele não está preso à linha do tempo, Ele é atemporal. Nós estamos presos ao tempo. Nós temos um início e um fim na trajetória humana. Mas como seres espirituais, nós temos a eternidade junto com Ele. Por isso que Jesus veio para nos resgatar para uma vida eterna, não uma morte eterna. Amém? E eu creio que tudo que o Senhor tem, se a gente buscar realmente com muito temor e sabedoria e pedir discernimento do Espírito, nós alcançamos as revelações que estão nas Escrituras. Em Apocalipse fala que Jesus é o início e o fim. Ele é o alfa e o ômega. Isso é para provar que Ele é atemporal. Mas quando a gente vai para Gênesis, eu quero compartilhar com vocês algo que me chamou muito a atenção nos últimos dias. Gênesis, no capítulo 4. Eu quero ler com vocês ali dos versos a partir do 1. Conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim e disse: alcancei do Senhor um homem. Preste atenção. Alcancei do Senhor um homem. Tornou a dar à luz e teve Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. Ao cabo de dias, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta.
Quase que todos que estão aqui, eu creio que já conhecem essa história. É uma história bem conhecida, né, de Adão e Eva, a história do pecado, como entrou, a história do primeiro homicídio que aconteceu entre irmãos. E a gente fica sempre com muita raiva de Caim quando a gente começa a ler as Escrituras e fala, por que aconteceu isso? Mas preste atenção no versículo que a gente leu. Eva fala, alcancei do Senhor um homem. Então, o Senhor tinha dado uma descendência para ela. Assim como o Senhor dá descendência para todos nós. É uma palavra do Senhor liberada a nosso respeito. Esse é o curso normal do que o Senhor tem. E quando você vê isso acontecendo, a liberação da bênção, que são os filhos sobre as nossas vidas, quando Adão e Eva tiveram que administrar esse incidente, como que você acha que foi o coração dos pais? Você consegue parar para imaginar um irmão matando o outro? Eu acho que é a coisa mais terrível para você pensar em administrar como pai, como mãe. Só que Adão e Eva tiveram que administrar. Mas isso nasceu, primeiramente, esse corromper, esse pecado, nasceu no coração de Caim. Só que foi só Caim que sofreu com isso? Não, foi toda uma família que sofreu com isso. E o irmão pagou com um preço de vida. Essa história nos leva a tentar, porque em uma outra versão fala, nos fins de uns tempos. Quando esse verso 3 fala, ao cabo de dias trouxe Caim do fruto da terra. Em outra versão fala, no fim dos tempos. Nós estamos no fim de uns tempos, no fim do ano de 2022. Mas estamos com um novo tempo começando. E a palavra nos atenta para a questão do coração de Caim. Ele fala que, nos fins de um tempo, Caim trouxe o quê? A oferta que era da colheita da terra. Se você parar para pensar no que está embutido nas sublinhas, nas entrelinhas daí, a gente para pensar assim, a colheita, ela tem um período de colheita, tem os primeiros frutos da colheita que a gente chama de primícias. Depois tem a colheita que vem e tem o final da colheita. E ele fala que o fim de uns tempos, Caim apresenta a oferta. Ou seja, ele se atentou e foi levar algo para Deus. Você não vê aqui nas Escrituras falando qualquer parte que assim, olha, os pais ensinando que eles tinham que entregar uma oferta para o Senhor. Que eles tinham que sacrificar algo, que tinham que representar o fruto do trabalho deles. Você não vê isso escrito. Você não vê Adão e Eva ensinando isso. Mas a gente entende que, de alguma forma, Caim se atentou para isso e foi levar, no fim de tempo. Na nossa trajetória cristã, a gente se atenta que a gente tem que sempre apresentar algo para o Senhor. E o que Ele espera que a gente sempre apresente são as nossas vidas, as nossas ações, as nossas atitudes. Isso chama muito a minha atenção, porque se a gente parar para pensar o ano de 2022, o que a gente está chegando aqui, no fim de um tempo, para apresentar para o Senhor? É o resto de uma colheita da nossa vida? É o resto do nosso esforço? É o que sobrou? É o tempo que eu consegui administrar de alguma forma? Quanto do meu tempo eu investi no meu relacionamento com Deus? Quanto que eu realmente quis honrar o coração de Deus? Porque, às vezes, você está refém de um sistema, mas você precisa ter o discernimento quando você está refém de um sistema para tentar fazer planos de sair desse sistema. Porque se você continuar refém desse sistema, você vai continuar oprimido. E você vai deixar de viver as promessas e as palavras de Deus liberadas a seu respeito. Eu estou aqui para te despertar, porque o Senhor tem palavras liberadas ao teu respeito. E às vezes a gente para nas coisas do dia a dia. A gente se detém nas nossas mazelas, todos nós temos, não é privilégio de um, de outro, todos nós temos coisas com quais a gente luta e administra. A questão é o quanto Deus realmente é o centro da minha vida, quanto Deus é o primeiro. A palavra de Deus diz, buscai primeiro o reino dele e todas as outras coisas vão ser acrescentadas. E quando ele fala todas, são todas, todas, todas. Caim chegou aqui de alguma forma, ele quis honrar a Deus. Ele foi levar algo para Deus. E aí Abel vai levar o quê? O primogênito. Ou seja, aquele primeiro que nasceu, do que ele cuidava, do que ele atentou. E disse que quando você cuida de ovelhas, você pega amor pelos animais. Ele pegou aquilo que era primeiro dele. E falou, eu preciso cuidar e separar e ofertar para o Senhor. Essa palavra gordura
me chamou a atenção que ele se chama Xeleb. Sabe o que é Xeleb no hebraico? Significa o escolhido, o melhor. Abel pegou o melhor, o escolhido, e deu para o Senhor. Nessa jornada nossa de 2022, a gente deu o nosso melhor para o Senhor. E quando eu falo melhor aqui, não é a respeito de reuniões religiosas, não, gente. Isso aqui a gente tem que compreender que um ajuntamento de pessoas é para honrar o nome do Senhor. É para o Senhor olhar para cá e falar assim, ali tem um povo que me ama e que está separando um tempo para celebrar. Que apesar de serem tão diferentes, eles se amam e honram o meu nome. É por isso que nós nos reunimos. Mas quando nós não temos essa compreensão, nós podemos vir para um culto e achar que é só uma reunião. E o Senhor não quer só uma reunião. Ele quer comunhão. Ele quer estar conosco. E quando nós entramos na comunhão com Ele, nós começamos a ser transformados. Quando Abel foi levar, ele levou o melhor, o escolhido dele. A gente tem apresentado ao Senhor o nosso melhor. O nosso melhor, quando eu falo assim, da nossa força, o nosso tempo, aquilo que a gente escolhe dedicar ao Senhor, ou a gente tem apresentado o fim dos tempos, a colheita que é do fim dos tempos. Você continuando a leitura, o Senhor vem e adverte Caim, porque Caim fica irado, e ele quer punir quem? Porque o Senhor se agradou da oferta de Abel e não de Caim. Caim quer terminar com quem? Com Abel, achando que isso vai acabar com toda a dor dele, com toda a raiva e indignação dele. E muitas vezes na nossa trajetória, a gente acaba tentando acabar com pessoas perto da gente. Tentando acabar com nossos problemas, com o nosso sofrimento, a gente acaba com pessoas. Sendo que o que é mais importante para Deus são pessoas. Ele morreu por mim e por você. E a gente precisa lembrar desse amor, apesar de sermos tão diferentes. Amar uns aos outros, honrar uns aos outros, servir uns aos outros. Nisso a gente manifesta o amor de Deus. O amor de Deus. Quando nós viemos para cá, a gente não veio com a intenção de ficar rico, de ganhar dinheiro, de gerar muitos recursos, mas a gente veio aqui para honrar o Senhor e servir a Ele. Então, naquilo que o Senhor foi nos guiando, nós fomos nos movendo. E estamos aqui. Eu lembro que quando chegamos aqui, as pessoas falavam assim, trabalha com célula? Não dá bom, não. Célula não vira aqui em Orlando. Aqui o povo trabalha demais e não vai priorizar. Eu não aceitei essa mentira, porque eu falei, tem um povo que realmente clama pelo Senhor. Um povo que vai se dedicar ao Senhor, um povo que vai apresentar a sua vida ao Senhor. Mas nós precisamos administrar isso dia após dia. Que você possa apresentar ao Senhor o seu melhor. E essa palavra me chacoalhou tanto, porque eu falei, muitas vezes a gente vem para um culto, que nem nós tivemos o culto do dar. O quanto a gente se prepara para isso? É um culto que é preparado para você poder manifestar a sua expressão de generosidade e doação uns aos outros. E, às vezes, a gente lembrou no dia, ou alguém lembrou que é o culto do dar, e você sai catando alguma coisa, dá um bilhetinho na hora. Mas a gente precisa aprender a se preparar a todo tempo para honrar o Senhor. Abel aprendeu isso, e não foi uma coisa, quando eu falo aprendeu, ele foi do coração dele. Como eu disse, não tem ali nas Escrituras algo que fala, olha, Adão e Eva ficaram insistindo, ensinando os filhos, fazendo vários devocionais e falando isso. E são dois irmãos. Um teve um coração do qual o Senhor se agradou, e o outro, o Senhor não se agradou. O Senhor conhece o nosso coração, mais do que ninguém. Mais do que as pessoas que nos amam, que convivem com a gente, Ele conhece o nosso coração. E o que Ele mais espera é que a gente possa ter um coração genuíno, um coração que realmente busque Ele e tente honrar Ele. Porque as palavras dEle, para se cumprir sobre a sua vida, primeiro começa no seu relacionamento com Ele. Começa, e o Senhor tem prazer em realizar os desejos do nosso coração. A palavra de Deus diz isso. Mas Ele tem mais prazer em ter você com Ele do que ficar realizando aquilo que você quer primeiro. E quando a gente compreende que isso é mais importante, a gente entende que as coisas de Deus vêm correndo atrás da gente depois, sabe? Porque a Bíblia fala também que as bênçãos vão correr atrás da gente. Não é a gente que tem que correr atrás das bênçãos, a gente tem que correr atrás do Senhor. Amém? Que nós possamos lembrar sempre de correr atrás do Senhor, como eu disse. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu quero ler com vocês, para ir já finalizando. Paulo falou aqui
Eclesiastes, que fala mais bem proveitoso é o fim do que o começo. E isso chama muito a nossa atenção, como está o nosso fim de ano. Do saldo de 2022. Porque vai começar um novo ano, a gente pode fazer 1000 promessas, como todo mundo fala assim, vou ser mais disciplinada na leitura, vou ler a Bíblia 2 vezes ao ano, vou fazer academia, vou emagrecer. Tem várias promessas que a gente faz quando começa a virar o ano. Só que, na verdade, a gente tem que aprender o que a gente chegou nesse ano como saldo. O saldo da minha vida tem honrado o Senhor? O meu corpo tem honrado o Senhor? Meus pensamentos, a minha fala? Eu tenho conseguido viver esse reino? O Senhor tem se agradado da minha vida? O que eu estou ofertando para Ele? A gente vai ter aqui um momento de ofertar a Ele o nosso tempo, as primícias do ano de 2023 e entregar o que a gente teve de 2022. Mas que a gente possa lembrar que o que a gente está ofertando para Ele merece ser honra, merece ser aquela melhor parte nossa, a parte escolhida, a parte dedicada. Em Apocalipse 22, é o último capítulo da Bíblia, diz assim no verso 12, eis que cedo venho, a minha recompensa está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra, segundo o que cada um tem feito, segundo aquilo que vai passar pelo fogo. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas à igreja. Eu sou a raiz e a geração de Davi, e resplandecente estrela da manhã. Queridos, no verso 11, no final, ele fala assim, quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, santifique-se ainda. Antes ele fala, quem é impuro, vai ficar mais impuro, quem é injusto, está sujo. Ele fala, quem quer o mal vai continuar querendo cada vez mais o mal, mas quem quer o bem, que se santifique, que se purifique e alcance do Senhor a recompensa que é a vida eterna. Queridos, Jesus está para voltar. Isso está falando já há mais de 2000 anos. E a gente tem que continuar pregando isso, apesar do tempo, porque, lembrando, o Senhor é atemporal, mas nós somos temporais, nós temos uma trajetória. Quando o Paulo brincou assim, estou mais para a morte do que para quando nasci, que é isso? São 120 anos, querido, pela Bíblia. Está mais perto do nascimento do que da morte. Mas, brincadeiras à parte, quando você passa uma trajetória que a tua força já não é mais o mesmo, que tem um pico do up, que a gente sabe que está na força, e depois que ladeira abaixo, gente, os ortomoleculares só falam assim, vai lá, faz reposição, e a gente sabe que a força não é mais a mesma, não recupera mais do mesmo jeito. A gente começa a pensar como vai ser os nossos dias do fim. É inevitável você começar a pensar. Tipo, como que eu vou viver? Como que eu vou provisionar? O que vai acontecer? Mas eu estou aqui para dizer, se Deus tem palavras a teu respeito, Ele vai cumprir. Só se disponha, porque andeis ansiosos por coisa alguma. Lá em Mateus 6 fala, o mesmo verso anterior, 6:1 fala, buscai primeiro o reino de Deus, e todas as coisas vão ser acrescentadas. Se você viveu esse ano de 2022 com dores, com perdas, com sofrimentos, com tristezas, com frustrações, com coisas que você fala assim, não vai mudar, não tem mudança, põe a sua fé no lugar certo, põe a sua fé no Senhor. Põe a sua fé no Senhor, porque Ele é Deus fiel para cumprir a palavra que liberou a seu respeito, porque Ele realmente é um Deus de milagre, e para Ele fazer o milagre, Ele só precisa da nossa vida disponível a Ele. Ele só precisa de você rendido a Ele. Que a gente possa apresentar 2023 realmente um lugar de melhor. Um lugar onde o Senhor possa olhar para a gente e falar assim, me agradei de você. Porque quando Deus falou que não agradou de Caim, falou, mas toma cuidado, o pecado está à tua porta, mas cabe a você resistir. Caim não resistiu. Quem somos nós para julgarmos uns aos outros? Mas a gente pode ajudar, exortar uns aos outros e falar, cuidado, o pecado está na sua porta, resiste.
Não vai por aí, deixa o Senhor se agradar do teu coração. Porque, queridos, a terra clama pela manifestação dos filhos de Deus. Clama. Aonde você for, você vai sentir pessoas que podem ser tocadas pelo sobrenatural do que Deus está fazendo. Deus te trouxe aqui nessa noite porque Ele quer reavivar as palavras que foram liberadas a teu respeito. E Ele quer teu coração, amém?